Olá, glamurosas de Deus, sejam bem-vindas. Eu quero começar hoje lendo um versículo que eu quero que você grave ele bem no teu coração e de repente, quem sabe, né? Seja assim um ótimo versículo para que nós possamos esse mês de março estar recitando ele. Eu tenho uma mania quando algum versículo, alguma frase, alguma coisa assim mexe muito comigo, aí eu escrevo e coloco na porta da geladeira. Todos que eu passo, eu dou uma olhada, dou uma lida, e aí a gente vai pensando no que está sendo dito ali nessa frase ou nesse versículo. E esse versículo fica no livro de Salmos, no capítulo 18. São dois versículos, o 1 e o 2. E ele diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Como eu falei, Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu fiquei pensando, né? Chegamos em março. Março, a gente já se arremete logo para o dia 8, que é terça-feira que vem, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Parece incrível, né? Parece que tem tão pouco tempo que estávamos falando sobre isso, já estamos aqui de novo. O que eu acho bastante interessante e muito bom é que o dia 8, ele foi se misturando. Nos outros 30 dias, ele deixou de ser um dia e se acoplou nesses 31 dias do mês de março. E aí ele se tornou, hoje a gente quase pode dizer que é março, o mês internacional da mulher. E é muito bom. Bom por quê? Porque é um mês que hoje tudo se trabalha muito em função disso. Tem muitas atividades. Olha, gente, a gente tem que ficar atento. Tem coisas muito boas. Tem muitas palestras que de repente você, a despeito de hoje, a gente ainda está nesse clima de pandemia, mas a gente pode estar procurando alguns lugares para participar de palestras, de debates, de rodas de conversas, peças, filmes, as plataformas de filmes, de séries e de documentário ficam muito ricas sobre o tema, onde nós podemos aprender muita coisa, a questão das cidades, dos municípios, dos estados, acabam fazendo muitas atividades. É um mês interessante. Eu acho que a gente não tem que simplesmente se paralisar no dia 8 para poder receber algum presente, que é uma coisa maravilhosa. Vamos receber presentes. Tá aí a dica, viu, meu shake? Então, é um dia para se receber presente, homenagens, mensagens, mandar mensagem, mas também é um mês para reflexão. É uma coisa que nós temos que refletir para os outros demais meses do ano, nós pensarmos exatamente sobre essa questão da mulher, né? Primeiro, baseado em todo o histórico do porquê que se chegou a se comemorar esse dia, algo muito triste, né? Aquela questão de mulheres que por causa de um chefe machista, explorador, abusador, que elas foram pedir que houvesse uma mudança no horário de trabalho delas, que era quase um trabalho escravo, isso em Nova York. E aí o que ele fez? Com raiva elas fizeram uma paralisação, ele fechou a fábrica e incendiou a fábrica com elas dentro. Então, apesar disso, mas isso veio trazendo muitas coisas em discussão. Eu gostaria um pouquinho, você vai observar, durante esse mês nós vamos estar falando de algo que é muito polêmico, uma palavra muito polêmica, que é o feminismo, né? Existem algumas divergências muito grandes sobre esse tema e eu gostaria de compartilhar com você. Eu tive conversando com algumas amigas minhas durante esses dias e, sinceramente, eu ouvi opiniões assim maravilhosas, né? E eu gostaria, só para hoje, para essa abertura do mês, esse mês nós temos
5 quinta-feiras, então a gente vai ter um tempinho para poder falar um pouquinho sobre isso. E eu quero te convidar a você colocar aí no canal, lá nos comentários, que você coloque seu comentário, coloque sua opinião sobre como você vê feminismo, o movimento feminismo, isso em relação a tudo, a sociedade, as igrejas, né, as questões religiosas, as questões culturais, e seria bastante interessante, né, ouvir o que você pensa sobre isso. Mas entre essas pessoas que eu conversei, 2 delas foi bem específica, tem algumas que eu ainda não ouvi, não li ainda, estou esperando, viu, minhas lindas? Elas falaram muito sobre a questão de se conhecer primeiro. Amadas, nós precisamos conhecer primeiro o que é tudo na vida, quando se trata de humano, quando sai do âmbito de Deus, do espiritual, de Deus, da soberania de Deus e passa para o humano, você vai encontrar falhas, você vai encontrar coisas que você não concorda, que realmente, às vezes, né, acho que você vai achar meio estranho e tudo mais, mas nós precisamos quebrar esse tabu de ver a questão do feminismo como sendo algo negativo, sabe? E muitas das vezes nós falamos daquilo que nós não conhecemos. Existem mulheres fantásticas, não só no mundo, assim, em outros países, no Brasil, que fizeram coisas ousadíssimas, né? Eu acho muito lindo porque a Inglaterra, muito antes, né, no Brasil já tinha um trabalho muito forte para que a mulher pudesse ter o direito a voto. E uma brasileira que teve contato com esse movimento, e lá na Inglaterra, trouxe essa ideia para o Brasil, e o que eu acho lindo e fantástico nisso é que a primeira capital, o primeiro estado brasileiro aonde a mulher teve direito a voto. Todo mundo quando fala, pensa logo o quê? Rio, São Paulo, Sul, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. Não, foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi aonde, através de um movimento muito forte sobre isso, foi conquistado o direito de voto. Então, se hoje nós temos o direito de voto, se hoje nós temos direito de termos carteira de trabalho, de termos, fazermos faculdade, de exercer diversas funções, nós devemos agradecer muito a vários movimentos feministas e muitas feministas. Eu sou admiradora de muitas delas. Então nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso e hoje eu quero deixar para você mais uma vez esse versículo. Então eu quero dizer o seguinte: antes de falar sobre essa questão do versículo, eu também gostaria de compartilhar com você algo que eu acho assim interessante. Até a maneira como no mês ou no Dia Internacional da Mulher, ou em maio, quando chega o Dia das Mães, é sempre colocado a nossa figura de mulher como mulheres, seres perfeitos. Ai, somos lindas, ai, somos maravilhosas, porque somos mesmo. Ai, poderosa, guerreira. E isso é verdade, nós somos mesmo, porque um determinado número de coisas que enfrentamos e que passamos, nós temos no Brasil uma quantidade enorme de casas, de famílias que são sustentadas e cuidadas por mulheres. Mulheres que ficam viúvas, mulheres que são abandonadas, mulheres que são mães solteiras e que criam com uma qualidade, uma beleza e uma capacitação tremenda os seus filhos, né? E não existe, já falamos sobre isso aqui, família desestruturada porque foi criado por uma mulher sem a figura do pai. O ideal, eu creio, e eu agradeço a Deus por poder viver isso, é assim, ter uma família onde tem o pai, a mãe, os filhinhos, tal, tudo bonitinho. Mas isso não tira a qualidade, a importância e o valor de uma mulher que faz esse trabalho sozinha. Então, o que eu gostaria de dizer para você? Que a mulher, ela pode ter
todas as qualidades aparentemente ruins, como aquelas que aparentemente, que nem sempre é bem assim, são classificadas como as boas. Vamos saber um pouquinho delas agora? Nós podemos ser guerreiras, mas nós também podemos ser medrosas. Nós podemos sermos firmes, fortes, mas nós também podemos ser sensíveis, chorar. Podemos ser uma pessoa que temos uma alegria, mas nós temos também os nossos momentos de tristeza. E por aí afora são tantas coisas. Então, quando alguém falar com você sobre essas qualidades de forte, de guerreira, de batalhadora, maravilha! Mas também nunca negue o teu lado de sensibilidade, de fragilidade, de insegurança, de medo. Isso faz parte da natureza humana. Nós só temos que saber equilibrarmos essas situações e com isso nós poderemos superar. E aquilo que não der para superar, fazer o quê? Nem tudo na vida nós vamos conquistar, nem tudo na vida nós vamos ganhar. Lembra daquela frase, né? Ridícula, que mulher tem que saber dirigir fogão. Olha, a gente tem que dirigir fogão sim. Eu amo dirigir meu fogão, amo criar coisas novas, mas eu também posso dirigir outras coisas. Mulher pode dirigir fogão, como pode dirigir avião, pode pilotar um avião, um carro de corrida. A mulher ela pode ser uma esteticista, uma maquiadora, olha que coisa mais artística, mas ela pode ser uma pedreira, ela pode construir casas. E existe uma diversidade de coisas que as mulheres podem ser, que durante muito tempo se colocou na nossa cabeça que nós não podemos fazer, que não nós podemos exercer. Podemos sim, porque a capacidade que nós temos vem do Senhor. Então eu quero terminar hoje te convidando para você estar conosco. Convide outras mulheres também para estar participando desse mês, né, bem especial, nas outras quinta-feiras, dando a tua opinião, fazendo tua pergunta, fazendo seu comentário, e nós vamos passear durante esse mês, que é um presente, um privilégio, a gente poder falar bem exclusivamente sobre a nossa existência, porque se existimos é porque um Deus todo soberano, todo poderoso nos fez da maneira que somos, né? Nós precisamos conhecer os nossos direitos, as leis, coisas que alguns anos atrás não tinha. Nós precisamos conhecer a Lei Maria da Penha para ver a grandiosidade e a expansão que ela traz para a mulher, para esses tempos ainda machistas e horrorosos e outras coisas mais que acontecem. Então, para encerrar, minha linda, hoje eu gostaria só de falar um pouquinho desse versículo. Ele diz, você pode dizer para Deus, olha, sem medo. Você pode dizer, independente do que for, você pode usar esses 2 versículos como um lema para a tua vida. Diga assim, eu te amo, ó Senhor. Declara teu amor para Deus, a despeito de qualquer situação, porque esse amor vai atrair mais e mais a pessoa de Deus para perto de você. E sabe por quê que a gente tem que amar o Senhor? Porque o versículo diz, os 2 diz, que Ele é a nossa rocha, é o local que dá segurança, que nos dá equilíbrio e que faz com que a gente tenha certeza de que estamos numa posição segura. Ele é a nossa cidadela, é o ambiente, é o nosso reino. Não tem mania de chamar a gente, rainha do lar. A gente é rainha de muita coisa. Inclusive, principalmente, a gente tem que ser rainha da nossa vida também, né? E essa questão de rainha do lar, eu não estou menosprezando. Eu gosto da minha casa, eu gosto do ambiente da minha casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas, mas muitas vezes esse termo é para nos colocar entre um muro, aonde o único lugar que eu posso reinar, e olha lá, hein? Nem sempre muitas reinam nem no lar. Nós somos, o Senhor é o Senhor, é a nossa cidadela. É o nosso reino, é o Senhor. O Senhor, Ele é o meu libertador, que vai nos libertar
de tantas ideias absurdas. Para isso é necessário a gente conhecer as ideias, ouvir, compartilhar, participar de rodas de conversa, debater o tema. Em todos os ambientes nós precisamos de falar sobre isso, porque é aí através disso que o Senhor vai trazer para a gente liberdade e entendimento de coisas, de cadeias que muitas das vezes nós vivemos e que precisamos acabar com ela. O Senhor Deus é o meu rochedo, Ele é meu refúgio em qualquer momento, amada. Procura Deus, faz igual aquele versículo, entra no teu quarto, no silêncio, fala com Deus que também habita no silêncio e que Ele vai ouvir e vai te dar direção sobre isso. É o refúgio. Sentir medo é natural. Quando sente medo, se refugie na presença de Deus para que você se sinta segura. Ele é a força e a salvação da tua alma, das tuas ideias, dos teus pensamentos, da tua vida. Então, um beijo carinhoso no teu coração. Fica com Deus. Cheiro no cangote. Próxima semana estaremos aqui. Beijo, beijo.